Tiago 4,6 diz assim: porém a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Amém? Você pode orar comigo? Feche os teus olhos. Em nome do Senhor Jesus. Nós estamos, Senhor, diante da Tua presença e da Tua palavra. E eu quero te pedir, Senhor, neste momento, como tenho pedido em cada momento, Senhor, da minha vida, mais uma vez eu preciso da Tua graça. Preciso, Senhor, da Tua graça para poder compartilhar a Tua palavra com a Tua igreja. Para falar, Senhor, aquilo que cada um de nós necessita ouvir. Talvez algo que não esteja de acordo com as nossas expectativas, mas necessitamos ouvir. Então eu peço, Senhor, a ajuda do Teu Espírito Santo. Usa, Senhor, a minha vida nesta noite. Senhor, usa a vida da Tua igreja para que os nossos ouvidos estejam atentos e nós possamos, Senhor, ao ouvir a Tua palavra, compreendê-la e também, Senhor, aplicá-la à nossa vida conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero começar nesta palavra de hoje trazendo para vocês uma ilustração bíblica que está no Antigo Testamento. Eu penso que, se não todos, a grande maioria de nós que estamos aqui, nós conhecemos a história do rei Nabucodonosor. Quem era este homem? Um homem de grande sucesso no seu tempo. O rei Nabucodonosor era o rei mais poderoso da sua época. Um homem com muita sabedoria e habilidade para governar o maior e mais forte reino do mundo naquela época. Um homem que desenvolveu um projeto arquitetônico naquela época, considerado a mais bela cidade da antiguidade, a esplêndida, a formosa, a bela Babilônia. Esse homem fez muitas coisas, realizou grandes feitos. Mas tem uma coisa que ele não aprendeu durante a realização de seus feitos. Nabucodonosor não aprendeu que Deus, Ele é o verdadeiro grande, o soberano. Que Deus é a verdadeira fonte de poder, de glória, de majestade, de sabedoria, de riqueza, de força, de autoridade e de beleza. Então, num determinado dia, Nabucodonosor estava passeando pelo terraço do seu palácio. Essa história está lá no livro de Daniel, no capítulo 4. E no versículo 30, ele parou e ficou contemplando toda a beleza do seu reino. Então ele disse consigo: como é grande a cidade de Babilônia! Com o meu grande poder eu a construí, para ser a capital do meu reino, a fim de mostrar a todos a minha grandeza e a minha glória. Vejam 5 coisas que Nabucodonosor atribuiu para si, sem reconhecer a fonte verdadeira de todo o poder. Ele atribui para si o grande poder, como ele diz, como é grande, ou com o meu grande poder. Ele atribui para si toda a criação da grande cidade. Ele atribui para si a propriedade do reino, quando ele fala assim: eu a construí para ser a capital do meu reino.
Ele atribui para si a grandeza, quando ele deixa bem claro em suas palavras que tudo aquilo que ele fez a fim de mostrar a sua grandeza e a sua glória para as pessoas. Quem conhece a história da Bíblia, sabe qual foi o fim, ou melhor, qual foi a metade da história da vida de Nabucodonosor, não exatamente o seu fim. Mas por causa desta sua declaração, Deus o tirou do seu reino. De um momento para outro, Nabucodonosor foi tomado por uma loucura, por uma insanidade mental. Então ele para de desfrutar das conquistas, a aparência dele vai se tornando uma aparência grotesca, selvagem. As barbas, aliás, a barba, o cabelo começa a crescer, o pelo em seu corpo. E de repente Nabucodonosor se vê como um louco, comendo grama como se fosse um animal. Toda a sua grandeza, todo o seu poder, de um momento para outro se perdeu. Nabucodonosor é humilhado na sua grandeza. Mas quando eu disse que não era o final da história, e graças a Deus por isso, porque num determinado dia, em sua loucura, em sua insanidade, ele caiu em si. Ele olha para o céu, a razão dele é restaurada, está lá em Daniel 4, 36, 37, onde ele fala assim: logo que o meu juízo voltou. Ou seja, aquele estado de insanidade, de loucura, que durou 7 anos, passou. Ele fala assim: eu recebi outra vez a minha honra, a minha majestade e a glória do meu reino. E aí ele continua e fala uma coisa muito importante no versículo 37. Ele fala assim: eu, o rei Nabucodonosor, agradeço ao rei do céu, e lhe dou louvor e glória, porque tudo que ele faz é certo e justo, e ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. Enfim, Nabucodonosor reconhece o seu orgulho, e ele dá testemunho, e ele faz questão de publicar esse testemunho para os habitantes de seu império sobre a lição que ele aprendeu da parte de Deus. Mas quando a gente olha para a história de Nabucodonosor, todo esse orgulho que ele manifestou em suas palavras diante da realeza do seu reino, na verdade o orgulho não teve origem nele. Se nós lermos a Bíblia com atenção, vamos ver que este orgulho que dominou o coração de Nabucodonosor, na verdade ele tem origem em Satanás, quando é expulso do céu, porque queria tomar, ou melhor, queria tornar-se maior do que Deus. O orgulho que o dominou. E esse orgulho de Satanás é o mesmo que foi inserido na raça humana, quando ele convenceu a mulher no jardim do Éden, de que ela poderia ser igual a Deus, porque ser menor, se você pode ser maior, pode ser igual. Então lá em Gênesis capítulo 3, versículo 5, a antiga serpente disse para a mulher: Deus sabe que se vocês comerem do fruto desta árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então os primeiros seres humanos, o primeiro casal, Adão e Eva, se deixa levar pelo desejo de querer tornar-se igual a Deus. E esse orgulho de querer ser Deus ou ser como Deus se espalha por toda a humanidade, causando guerras, sofrimentos,
injustiças, perseguições. Se olharmos para o mundo e para as guerras que estão acontecendo no mundo, nós vamos ver que por trás de tudo isto está o que? O orgulho humano de querer mostrar-se mais soberano, mais poderoso do que os outros. O orgulho trouxe as ambições desenfreadas, sem controle, destruindo famílias e causando muitos males na humanidade. E esse orgulho que se instaurou na raça humana promoveu a necessidade de que Deus estabelecesse um plano para que a humanidade pudesse ser redimida. Então vejam bem que o orgulho, na verdade, ele acabou criando ou desenvolvendo essa necessidade de redenção. E a nossa compreensão, aí entra a igreja atual, a nossa compreensão da necessidade de redenção vai depender em grande parte do quanto nós estamos cientes do poder destrutivo do orgulho em nosso ser. Só haverá redenção se nós formos capazes de compreender que o orgulho pode nos destruir, pode nos levar à ruína. Então, quando a gente olha para a nossa volta, e por que não dizer olhar para dentro de nós, nós vamos perceber que muitas vezes, por mais que nós nos esforcemos, por mais que a gente tente ser gente boa, mas muitas vezes nós vamos perceber uma certa falta de humildade e o orgulho querendo prevalecer em nossa natureza. Se você disser, não, isso não acontece comigo, já mostra um pouquinho, uma pitadinha de orgulho. Porque todos nós somos assim, em algum momento da nossa vida. Sabe por quê? Nós já nascemos inclinados para o orgulho. A humanidade como um todo. Eu vou pegar um exemplo bem simples da vida cotidiana. Os políticos. Aonde está o orgulho dos políticos? Calma, gente, isso aqui é um culto. E vocês não podem falar, mas deixa eu só dar um exemplo. Os políticos buscam o quê? Impressionar as pessoas, não é isso? Às vezes contando mentiras. Qual é o grande objetivo de tudo isso? Ser eleito. Aonde está o orgulho? Aí. No esporte, na música, na cultura, por que não dizer nos altares, nas pregações, nas canções que cantamos, nas apresentações que muitas vezes fazemos no templo de Deus, é possível muitas vezes enxergar, se nós olharmos com humildade, uma boa pitada de orgulho. Então, queridos, a verdade é que as pessoas estão sempre querendo impressionar os outros. E as pessoas se orgulham quando conseguem impressionar. As pessoas estão sempre olhando à sua volta para ver alguma reação de quem as ouve, de quem as assiste, no sentido de alimentar o seu ego, ao invés de aprender a humildade. E o orgulho, ele é a raiz do ressentimento. Porque quando nós não somos tratados como merecemos, o que a gente faz? A gente se sente violados em nossos direitos. Quando a gente canta e o volume de aplausos não é o mesmo que se deu para o outro irmão, nós nos sentimos violados, porque é como se o povo tivesse preferido outro do que nós. Sabe o que é isso? Orgulho. Quando o pregador traz uma mensagem e a igreja não corresponde com os aleluias, com os glória a Deus e por aí afora,
ele tem que tomar muito cuidado para não se sentir violado e contaminado pelo orgulho por achar que o povo não correspondeu. Olha o que Deus disse através do profeta Jeremias. Aliás, Deus disse para Jeremias: o sábio não deve se orgulhar da sua sabedoria. O forte não tem que se orgulhar da sua força. O rico não tem que se orgulhar da sua riqueza. Mas se alguém quer sentir orgulho de alguma coisa, que se orgulhe de me conhecer e de me entender, diz o Senhor. Oh, glória a Deus! Nós precisamos tomar muito cuidado com uma coisa chamada falsa humildade. Ou seja, para nós entendermos o que é humildade, a gente precisa primeiro entender o que não é humildade. Então, voltando um pouco na história, quem está participando da escola dominical tem ouvido falar muito sobre a antiga Grécia, sobre os grandes filósofos, os grandes oradores que se reuniam nas praças para falar às pessoas e para expor as suas ideias. Na cultura grega antiga, a humildade era uma característica vista como negativa. Por quê? Porque as discussões filosóficas que se davam na praça, na verdade, tinham por objetivo levar os oradores a esbanjar seu orgulho, expondo as ideias, as suas suposições, querendo prevalecer em seus conceitos. Porém, do mesmo modo, em nosso tempo, não é diferente. E é muito difícil, queridos, eu digo isso com propriedade, é muito difícil conceituar qual é a diferença entre o orgulho e a humildade. Porque para os gregos, se impor e mostrar que sabia mais do que os outros, era sinônimo de orgulho, de grandeza. E quando alguém se colocava numa posição de aprendiz, de inferior, numa posição secundária, eles consideravam essas pessoas como um fraco. A gente pode pegar o exemplo contemporâneo, vamos falar do nosso mundo cristão, de pessoas que usam a Bíblia para sustentar as suas afirmações favoráveis ao orgulho. Por exemplo, alguém diz assim que é importante amar a si mesmo a qualquer custo, não importa o outro que está do seu lado. Uma certa vez, ouvi alguém dizer que o homem foi criado à imagem de Deus e sua semelhança. Porém, é um direito do homem querer se sobrepor aos outros, porque Deus se sobrepõe aos seres celestiais. E se nós somos criados à imagem de Deus, então nós temos domínio e poder para sobrepor os outros. Olha onde vai a mente maquiavélica, diabólica, daqueles que querem, com as suas afirmações e usando a própria Escritura, alimentar o seu orgulho. Alguns tipos de falsa humildade que a gente tem que tomar cuidado para não ser contagiados. A obsessão de querer ser o mártir, de querer ser aquele que vai subir na cruz no lugar de Jesus, para conquistar a simpatia, se não a admiração dos outros. A gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes o objetivo de alguém se tornar mártir não é de glorificar a Deus, mas é de chamar a atenção dos outros para aquilo que ele faz. A falsa humildade se apresenta quando alguém se sente a vítima, aquela pessoa que se sente perseguida pelas circunstâncias, pelos outros. É como se todo mundo fosse contra ela. E ela faz questão de alimentar isso e se colocar numa posição de vítima, achando que isto é ser humilde. A crítica a si mesmo. Sabe aquela pessoa que gosta de ficar falando para os outros os seus erros, dos seus fracassos? Mas o grande objetivo desta pessoa é encontrar alguém que a contradiga.
e que bajule a pessoa alimentando o seu orgulho no coração. Como assim? A pessoa começa a dizer, não, porque eu não sei fazer, mas ela sabe fazer. Ah, porque isso é difícil para mim. E ela faz isso esperando que alguém diga para ela, não, minha querida, você é a melhor de todas. Aí quando fala isso, o orgulho, ó. Nós precisamos tomar cuidado com a falsa humildade. A falsa humildade às vezes se apresenta quando a pessoa fica em silêncio a fim de demonstrar que o que você pensa não tem valor, quando na verdade ela está menosprezando o que os outros estão dizendo. Agora vamos voltar para o que é humildade. Para os gregos, então eles entendiam que humildade era uma característica negativa, porque passava aquela ideia da pessoa ser fraca, da pessoa ser servo dos outros, da pessoa se sentir desvalorizada por não estar no mesmo nível que os outros. Mas quando a gente vai para a história da Bíblia, nós vamos ver que a humildade, tanto os autores bíblicos, os profetas, e por que não falar do nosso grande, supremo exemplo, o próprio Cristo, o Filho de Deus. Lá em Mateus 11, 29, Jesus falou assim, vocês sejam meus seguidores, aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde. Ou seja, não fique olhando para os gregos, para o mundo gentil, para os pagãos, que acham que eles devem estar sempre acima dos outros. Olhem para mim, meu coração é bom e eu sou servo de todos. Agora, alguns passos que a gente precisa dar, aprendendo com Jesus, aprendendo com os apóstolos, aprendendo com os personagens da Bíblia, para que nós também possamos buscar e tentar, igreja, eu vou repetir, buscar e tentar ser humildes aos olhos de Deus. Primeira coisa que nós precisamos aprender é se submeter a Deus e aos outros. Como assim? 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 e 6. Pedro, ele está falando sobre o seu relacionamento com Deus. Pedro está falando sobre o relacionamento com as pessoas. E de repente Pedro, ele dá um exemplo muito importante para os nossos dias. Pedro fala assim, os jovens devem dar exemplo de humildade, respeitando os mais velhos. Ou seja, se colocando numa posição onde as pessoas mais velhas são dignas do respeito daqueles que são mais jovens. Porque a humildade bíblica, ela produz o quê? Submissão, sujeição. Humildade é ter uma perspectiva correta de nós mesmos diante de Deus. Quem é você diante de Deus? Quem sou eu diante de Deus? Não somos diferentes de nenhuma outra pessoa no mundo, porque todos pecaram, todos foram destituídos da graça, da glória de Deus. E se nós estamos aqui, não é pelo nosso merecimento, não é pelas nossas obras, não é pela nossa força, pela nossa inteligência, nós estamos aqui porque um dia compreendemos a graça de Deus, recebemos esta graça e debaixo desta graça nos reconciliamos com Deus. Então, humildade para ter uma perspectiva de nós mesmos diante de Deus significa reconhecer que nós somos criados sim à imagem de Deus. Mas o pecado, como uma erva daninha, nos consumiu e nos tornou fracos e pecadores. Mas mesmo sendo fracos e pecadores, nós temos um valor eterno diante de Deus. E que o nosso futuro com Deus está totalmente, inteiramente ligado à graça de Deus e à obra de Jesus Cristo. Então, se você aceita o sacrifício de Jesus, se você reconhece a graça de Deus, o teu futuro está garantido em Deus. Oh, aleluia! Somente pelo Espírito Santo nós podemos ser verdadeiramente humildes, irmãos.
Essa semana teve um dia que nós viemos aqui para orar. Eu não sei vocês, mas tem dia que eu saio de casa com uma listinha mental do que eu vou orar. E tem dia que eu saio de casa não tem nada. Aqui eu falo, Senhor, quando chegar lá a gente conversa. E aí vem cantando, dando glória a Deus, mas fala, quando chegar lá no culto a gente vê. E teve um dia dessa semana que eu dobrei o joelho aqui e comecei, sabe aquela oração? O Senhor é grande, o Senhor é soberano, o Senhor é bom, eu te amo, glória a Deus. E daqui a pouco eu comecei a lembrar do Espírito Santo. E eu falei, Senhor, como salmista, eu quero te pedir uma coisa, não retires de mim o teu Espírito. Eu preciso do Espírito Santo. Eu sei que a oração terminou, eu ainda estava no Espírito Santo. Queridos, nós precisamos do Espírito Santo, porque para nós sermos humildes, nós precisamos morrer para nós mesmos, para que a vida de Cristo possa fluir através de nós. Isto só é possível se nós tivermos o Espírito Santo para nos direcionar, para nos mostrar aquilo que nós precisamos corrigir nas nossas vidas todos os dias. O segundo passo para nós nos tornarmos humildes aos olhos de Deus é maravilhar-se com a graça de Deus. Você sabe qual é o tamanho da graça de Deus? Ela é imensa. Talvez para alguns ela seja um pouco menor, para outros seja um pouco maior. Porque a graça de Deus nos alcançou e a humildade que agrada a Deus, ela é totalmente oposta à autoconfiança, sabe? De achar que porque nós estamos fazendo tudo certinho, já estamos bem com Deus. Então que nós possamos reconhecer a graça de Deus, porque nenhuma habilidade, nenhum dom que nós temos que vem de Deus é para o nosso uso, para a nossa glória, é para o nosso louvor, é para a nossa exaltação, é para a nossa honra, é para nós nos sentirmos afamados, nada disso. Aquilo que vem de Deus, que Deus nos deu, segundo Coríntios capítulo 3, versículo 5, Paulo diz, a nossa capacidade vem de Deus, é para Deus. Então a humildade, ela se maravilha com a graça de Deus, porque você olha para você e você começa a pensar no quanto Deus tem sido bom, te dotando de dons e habilidades espirituais, e humildemente você agradece a Deus pelo que Deus fez na sua vida. Deixa eu te fazer, aliás, uma pergunta. Você já agradeceu a Deus hoje pelo que Deus tem feito na sua vida? Nós agradecemos a Deus pela graça que nos redimiu. Nós agradecemos a Deus pelo modo como Ele nos governa, sabe? O milagre de Deus nos transformar, de Deus nos tirar de uma condição terrível, de pecado, de vergonha, de desonra, de humilhação, e nos colocar assentados em lugares tão nobres como estamos aqui na casa do Senhor. Nós nos maravilhamos pela graça de Deus que se apresenta nas circunstâncias para nos fortalecer, das pessoas que Deus coloca ao nosso redor. Você já parou para olhar à sua volta quanta gente boa Deus tem colocado na tua vida? Agradeça a Deus pela sua graça. Terceiro lugar, priorize os outros. Porque quando Deus nos criou, segundo a sua imagem e a sua semelhança, Deus nos dotou de uma natureza que nos ensina a valorizar, cuidar e proteger a nós mesmos. E do mesmo modo Jesus ensinou que assim como a gente tem esse cuidado, essa valorização, essa coisa de querer proteger a nossa vida, nós devemos também ter o mesmo em relação aos outros. A humildade diz, eu posso tratar bem os outros porque sou muito abençoado por Deus. Sabe, quando você olha para você e você percebe o tamanho da graça de Deus na sua vida, a tua humildade, ela diz assim, eu posso ser uma bênção na vida do outro, porque Deus me fez uma bênção. Eu posso tratar os outros com paciência, porque Deus teve paciência comigo.
Eu posso tratar os outros com misericórdia, porque Deus teve misericórdia comigo. Quando nós vivemos sob a graça de Deus e nos tornamos humildes aos olhos de Deus, não há lugar para o egocentrismo em nossa vida. E esta humildade, ela nos leva a colocar e considerar os outros em posições superiores a nós mesmos. Ou seja, é você se recusar a ficar lutando, brigando, porque você tem que ser melhor do que o outro. No reino de Deus não existe disputas. Porque cada um Deus coloca no seu devido lugar. Deus está construindo um corpo, Deus está construindo uma nação, Deus está levantando um povo em todo o planeta que é a sua igreja, e nós somos apenas uma parte desse povo. Então Deus nos coloca na posição que Ele quer. E a pessoa que é humilde aos olhos de Deus, ela não se preocupa se ela está no segundo, no terceiro, no 10º lugar, desde que esteja de acordo com a vontade de Deus, ela é uma pessoa feliz. É feliz servindo no altar, é feliz servindo no templo, na nave do templo, é feliz servindo na rua, está sempre feliz. Em quarto lugar, precisamos abrir a porta do nosso coração para Deus trabalhar em nossa vida. Porque a humildade é o meio que abre a porta para a liberdade, para a graça e para a santidade de Deus. Sem humildade, não podemos nos submeter ou depender de Deus. Se não houver humildade em nós, o nosso evangelho perde todo o valor. Se nós não reconhecermos que devemos nos submeter a Deus e depender de Deus, então não estamos vivendo a humildade que agrada a Deus. Humildade é a atitude no coração, que reconhece a necessidade que nós temos de Deus. Mas não só de Deus, escute isso, a necessidade que nós temos também das pessoas, porque nenhum de nós aqui somos uma ilha para viver isolada dos outros. Tanto para a direção da nossa vida, quanto para a provisão de tudo, nós precisamos de Deus e também das pessoas. É por isso que Deus colocou gente tão bonita do teu lado aí. É porque você precisa. Eu não vou pedir para você ficar repetindo, não. Chega disso, já passou o tempo. A pandemia nos ensinou muita coisa. Mas que você possa no teu coração pensar, ao olhar para o teu irmão, para a tua irmã, e dizer assim: meu irmão, eu preciso tanto de você. Você faz diferença na minha vida, com a sabedoria que Deus te deu, com a graça que Deus te deu, com a habilidade, com o dom que Deus te deu. Você é muito importante na minha vida. Em quinto lugar, que nós sejamos como Jesus, que nos ensinou sendo humilde. Porque diz a Paulo em Filipenses que ele, sendo Deus, ele abriu a mão de ser Deus para se tornar homem como nós e viver entre nós e demonstrar através do seu exemplo de vida o que é humildade. Por isso que Paulo, em Filipenses 2:5, ele fala assim: irmãos, tenha entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus tinha. Em outra versão diz o mesmo sentimento, a mesma atitude que Jesus tinha. Porque Jesus, sendo Deus, ele vem na figura humana não para ser servido, mas para servir. Jesus foi servo de Deus. Jesus se tornou servo dos homens, dando a sua vida para glorificar a Deus e para tirar os homens da condenação do pecado. Então deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, meus queridos irmãos: não busque e não peça para ser exaltado, porque esta é obra de Deus. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: quer mudar de igreja, aí vai para outra igreja e você pergunta: irmão, qual a finalidade de você querer vir congregar conosco? A primeira coisa que a gente pensa é para contribuir com os seus dons e talentos. Mas aí a pessoa diz assim: é porque eu não tenho sido honrado na minha igreja. Ei, se você está buscando esse tipo de exaltação, esqueça disso, porque a honra, o louvor, a glória, a exaltação é somente de Deus. Não queira receber a glória que só pertence a Deus.
Nós somos chamados e muitas vezes rejeitados por causa da nossa servidão. Mas a nossa finalidade aqui não é buscar nas pessoas a admiração, a honraria dessas pessoas, mas buscar a aprovação de Deus servindo as pessoas. Isaías 42:8, o Senhor diz assim: este é o meu nome, e não permito que imagens recebam louvor que somente eu mereço. Eu quero parafrasear este versículo e contemporaneizá-lo para os nossos dias. Eu não permito que as imagens, abrem aspas, homens, mulheres, instrumentos, ministérios e por aí afora, que vocês estão adorando, recebam o louvor que só pertence a mim. Somente Deus é digno de todo louvor. Romanos 11:36, pois todas as coisas foram criadas por Ele, tudo existe por meio dEle, para a glória dEle, glória a Deus para sempre. Somente Deus merece o louvor para sempre. Eu vou falar mais um tópico da mensagem e vou parar por hoje, mas essa mensagem não termina aqui. A humildade é uma virtude que todos nós precisamos buscar, meus irmãos. Todos nós. Porque a humildade, ela é a raiz de muitos valores de grande significado na vida do crente. Tanto no seu relacionamento com Deus, como com as pessoas. Calvino, ele chamou a humildade de a raiz de toda virtude. Algumas razões porque precisamos buscar então essa humildade. Ela é essencial. Primeiro, para a nossa salvação, gente. Se nós realmente queremos alcançar a salvação que o Senhor nos deu de graça, nós precisamos de humildade. Humildade primeiro para reconhecer, conhecer a Cristo, perceber a nossa pecaminosidade, perceber a necessidade que nós temos de perdão, gente. Nós precisamos nos aproximar mais de Deus, sabe, como uma criança, reconhecendo a nossa impotência diante de Deus, porque nós não somos nada diante de Deus, Ele é Senhor. Exemplos bíblicos, centurião, lembra aquele homem que estava com um empregado doente, e ele então pede para Jesus curar o seu empregado. Jesus responde para ele dizendo o seguinte: eu vou à tua casa curar o teu empregado. Qual foi a resposta daquele homem? Eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Isso é humildade. É reconhecer que Jesus tinha muita coisa para fazer, que Jesus era soberano, que apenas uma palavra já era suficiente para o seu empregado ser curado. Aquela mulher estrangeira que foi pedir ajuda de Jesus para que Jesus curasse a sua filha. Vocês lembram o que Jesus falou para a mulher? Não é lícito tirar pão da mesa dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Tem muita gente que, se ouvisse uma palavra dura como esta que Jesus disse a esta mulher, teria saído na hora e ido embora resmungando. Mas a mulher olha para Jesus e fala assim para ele: Senhor, até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa do seu Senhor. A humildade desta mulher, associada à fé, fez toda a diferença em sua vida. Zaqueu, publicano, está todo mundo criticando Zaqueu. E de repente Jesus olha para ele e fala assim: Zaqueu, desce daí, eu vou jantar na sua casa hoje. Ninguém entende nada. As pessoas estão murmurando: como pode um homem como Jesus entrar na casa de um pecador como Zaqueu? Mas quando Zaqueu está a sós com Jesus, olha o que ele disse para Jesus: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Eu pergunto para você, Jesus pediu oferta para Zaqueu? Jesus pediu para ele dar alguma coisa? Não. A presença de Jesus quebra o orgulho de Zaqueu. E naquele momento Zaqueu diz: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Você já fez a conta?
para ver se Zaqueu tivesse roubado alguém, o que significa que ele não roubou, porque ele diz, e se eu roubei, vou dar 4 vezes mais. Zaqueu estava disposto a perder tudo, somente para ter a presença de Jesus. Eu vou terminar a mensagem aqui hoje, vou continuá-la domingo que vem. Mas eu quero fazer uma pergunta para você hoje. O centurião diz, Senhor, eu não mereço. A mulher estrangeira diz, os cachorrinhos comem as migalhas. Eu não estou pedindo muita coisa, só quero que o Senhor cure a minha filha. Zaqueu diz, Senhor, eu estou abrindo mão da metade do que eu tenho para dar aos pobres, mesmo que o Senhor não tenha me pedido nada, mas eu já estou doando, eu já estou me entregando. E você? Qual é a sua afirmação para Jesus hoje? O que você está disposto a dizer para Jesus? Tuas palavras hão de demonstrar a tua humildade aos olhos de Deus. Amém, igreja? Se coloque em pé. Eu quero orar com você neste momento. Quando a gente olha para a graça de Deus, para o sacrifício de Jesus, e depois olhamos para nós, eu te pergunto, você ainda teria coragem de ficar pedindo coisas supérfluas para Jesus? Porque às vezes nós pedimos tantas coisas que a gente pede hoje para gastar hoje e não ter amanhã. Ele tem um presente muito maior para te dar. Ele quer dar a presença dele, do seu Espírito no teu coração. E Ele quer te dar uma vida em abundância, se você crê nele. Jesus disse, quem crê em mim, rios de águas vivas saltarão do seu interior. Deus quer transformar a tua vida numa fonte transbordante, abundante de bênçãos. Então, se você crer e recebe esta palavra, feche os teus olhos e ore comigo neste momento.